Nem tudo está na Bíblia, é o que disse Frei Gilson em um vídeo que eu recebi aqui de algumas pessoas me perguntando se ele está certo, se ele não está. Não sei se você já viu esse vídeo, eu separei aqui para a gente ver junto. Se você não viu, vai ser legal, porque é uma discussão bem interessante a respeito desse assunto, tá? Então eu vou trazer algumas coisas que a Bíblia diz e algumas coisas que os protestantes entendem, diferentes dos católicos, por exemplo, né? Então vai ser um vídeo para abertura de mente, assim, para você entender quem acredita no quê. Então vai ser instrutivo. Antes de ir para o vídeo propriamente dito, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, ajuda bastante a esse vídeo ser mais divulgado. Se você puder deixar seu comentário respeitoso aqui embaixo também, a gente aceita, assim como eu tenho sido respeitoso nos vídeos, embora assuntos de temas discordantes, eu tenho tentado ser o mais respeitoso possível com todo mundo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O vídeo estava em outra rede social aqui, vai aparecer o simbolinho aqui, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, pra gente assistir junto. Então, bora lá. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. É verdade. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não, não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo, ou seja... Então, eu vou comentar isso aqui antes de seguir, porque isso aqui não é verdade, né? Ele fala que a Bíblia veio 30 anos depois da morte de Cristo. Não é verdade, porque já existiu o Antigo Testamento. Eu acho que, dando aqui o benefício da dúvida, ele pode ter se confundido e só não dito que o Novo Testamento veio 30 anos depois de Cristo. Mas o Antigo Testamento também é considerado Bíblia. Inclusive, era a Bíblia que eles tinham na época. Então, quando Jesus vai discutir teologia e ele vai discutir biblicamente as coisas, ele usa o Antigo Testamento. Então ele fala da lei dos profetas, que ele estava se referindo a Moisés e aos escritos dos profetas que vieram depois. Então, não, essa informação não é verdadeira, tá? Os escritos apostólicos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Tudo bem, é aceitável, os escritos apostólicos, mas já existia a Bíblia antes. Inclusive foi muito bem reunida e conservada pela tradição dos judeus, de conservação das escrituras. Então isso aqui não procede, tá? E o que veio antes? Antes veio uma tradição oral. Então, porque eles vão usar esse ponto, a Igreja Católica vai usar esse ponto para defender a tradição oral. E que não é bem uma tradição oral, é uma tradição que é paralela às escrituras. Eu vou falar sobre isso depois. Mas ele vai defender que antes disso veio a tradição oral. E não é verdade também, porque também existiu, quer dizer, existem escrituras desde a época de Moisés, né? Moisés escreveu o Pentateuco, escreveu os primeiros livros, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos e ordenou que se colocasse junto da arca. Então, assim, não é bem assim, tá? Não, ele vai defender um ponto aqui usando um pressuposto que não é verdadeiro. Boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros. É verdade. Nem tudo, São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. Isso é verdade, mas esse texto ele depõe contra o argumento dele. Deixa eu ler esse texto antes de seguir com o vídeo, porque esse texto é interessante. Tá lá no finalzinho do livro de João. A gente tem 2 momentos que João fala isso, né? E eu vou ler o capítulo 20, versículo 30. João 20, 30. Diz o seguinte: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Foi exatamente o que ele falou aqui. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João considerava que, sim, ok, Jesus realmente fez outros milagres, falou outras coisas e fez
muitas outras coisas que realmente não caberiam aqui. Porém, o que eu escrevo é o suficiente para que você tenha fé. Então, os próprios apóstolos consideravam os escritos apostólicos suficientes para a fé. Então, isso dá pano para manga, né? Vou continuar. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Ah, mas onde está na Bíblia? E esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Nem onde protestante. está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Nem protestante espera que esteja tudo na Bíblia. Ele só não acha que deve seguir o que não está na Bíblia. É diferente. Aí agora, inclusive, ele vai falar sobre isso. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Ah, mas onde está na Bíblia? E esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Então, essa é a questão. Não tem. Não tem isso na Bíblia. E ele sabe que não tem. Onde está na Bíblia? Ei, nem tudo está na Bíblia. Sim. Isso não tá. Porque a Bíblia não foi feita para falar de tudo. Verdade. A Bíblia foi escrita para anunciar Jesus. O mínimo necessário para que você tenha escritos. O vídeo acaba aqui. Depois vai vir um corte com uma logo aqui de outra rede social, não quero deixar. Bom, vamos aos comentários, tá? E eu quero ser bem bíblico aqui nesses comentários e eu quero ser bem respeitoso. Eu tenho grandes amigos católicos. Eu tenho uma pessoa amicíssima que é monja, eu tenho outra amiga de dentro de casa que também é católica, então tudo que eu tenho feito e falado é com bastante respeito em relação a outras religiões, mostrando porque eu creio no que eu creio, tá? Então se servir para você, maravilha. Então vamos para os primeiros pontos, assim. Primeira coisa a se falar a respeito desse vídeo, eu já falei do próprio livro de João, né, que ele cita, ele mesmo citou o livro de João, e não é uma boa citação para ele, exatamente pelo fato de que existiam realmente outras coisas que Jesus fez, mas que o próprio apóstolo João considerava que essas coisas eram suficientes para levar à fé. Então é um pouco complicado a gente querer achar que precisamos de outras coisas se o próprio apóstolo disse que não precisamos, né? Agora vamos falar um pouco, só para a gente entender um pouco da questão da tradição oral. O que é a tradição oral? A tradição oral é a transmissão das escrituras pela oralidade mesmo, né? Então não é só uma espécie de tradição que passa de pai para filho algum ensinamento alheio à escritura. Isso existe também, isso existe até hoje, né? Mas esses ensinamentos não necessariamente eram considerados inspirados. Existe uma diferença grande entre você dizer para o seu filho, olha meu filho, eu não quero que você jogue o jogo do tigrinho, e dizer para ele que isso é inspirado por Deus e é bíblico. Tá, o conceito pode ser bíblico, mas essas palavras não são, né? Então, por quê? Porque eu não estou sendo, né, não estou inspirado, divinamente inspirado e de forma inerrante. Então, agora imagina o seguinte, imagina que Deus, os primeiros escritos vêm com os 10 mandamentos e Deus manda coloca na arca e o que você for acrescentando depois disso, você vai colocando aos pés da arca. Quem tem acesso àqueles escritos? Quem tem acesso, quem pode ler o que Deus escreveu, as tábuas? Não era todo mundo que tinha acesso, nem se podia entrar no santuário. Se a gente pensar ao longo da trajetória dos sacerdotes, os sacerdotes e o sumo sacerdote eram os únicos que poderiam acessar certos lugares, no templo, por exemplo. Então esses escritos ficavam lá dentro. As pessoas não tinham acesso a esses escritos de forma fácil, não tinha impressora para você imprimir a Bíblia, não tinha isso nessa época. Então, como funciona a tradição oral? O sacerdote destaca alguma coisa que ele quer ensinar para as pessoas e que ele quer passar dos escritos para a população de uma maneira geral, e ele passa oralmente. Então, isso é a tradição oral. É quando as pessoas não têm acesso às escrituras e elas confiam na transmissão sacerdotal e no ensino sacerdotal. E os judeus dizem, inclusive, que a tradição oral dos judeus era tão forte
que eles transmitiam as escrituras de geração em geração, né, pela oralidade, de fato, mas sabendo o que eram as escrituras, e eles transmitiam também os comentários de Moisés acerca das escrituras. Então existe uma tradição de comentário bíblico de Moisés, né, mas de acordo, sabendo claramente o que é inspirado, divinamente inspirado, e o que não é, o que é de Moisés. Né? Claro que tem um peso muito grande o fato de ser de Moisés. Mas o próprio Deus, quando a gente vai ler em Deuteronômio 4:2, o próprio Deus vai dizer para Moisés exortar o povo na obediência, e que para garantir a obediência do povo, ele não deveria acrescentar nada àquelas palavras. Então, ó Israel, vou ler do 1. Ó Israel, ouve agora os estatutos e os preceitos que eu vos ensino, para obedecerdes a eles, a fim de que tenhais vida e tomeis posse da terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Aí o versículo 2. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, e nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Então, o próprio Deus vai orientar, como bons protetores da palavra da verdade, dos mandamentos de Deus, que nada seja acrescentado e nada seja retirado daquilo que é tratado como palavra de Deus. Isso é um problema, porque é exatamente por isso que os protestantes tratam com estranheza, vamos falar assim, e tratam como seitas, e tratam como um problema sério, qualquer outra coisa que tenha peso igual à palavra de Deus, que tenha igual peso das Escrituras. Então, uma coisa é você ter o texto bíblico, e outra coisa é você ter um comentário bíblico a respeito desse texto, entendendo que esse comentário é falho, é possível de ser falível, não é inerrante. Outra coisa é você ter o texto bíblico e outro texto em que se acredita que ele seja tão inspirado quanto esse, que ele esteja em pé de igualdade com a Bíblia. Um exemplo, sem descredenciar necessariamente as pessoas que seguem essa religião, mas o Adventismo. O Adventismo trata os escritos de Ellen White como se a profecia de Ellen White fosse tão inspirada quanto, tão digna de crédito quanto a palavra dos profetas, por exemplo. Então, as palavras de Ellen White são tão palavras de Deus quanto as palavras de Moisés. E isso é um problema. Por quê? Porque a Bíblia condena exatamente isso. E quando se trata a tradição, e aí quando os católicos tratam a tradição nesse mesmo pé de igualdade, a gente tem a mesma heresia, só que em ambientes diferentes, entende? O segundo ponto é que Jesus vai condenar o acréscimo dessas tradições dos homens, ele vai discutir com os fariseus e os saduceus, né? Eu vou abrir aqui o texto de Marcos para elucidar aqui o que eu estou falando. Marcos capítulo 7, Jesus vai discutir com os fariseus exatamente a respeito desses acréscimos religiosos, acréscimos dos anciãos. Isso já existia na época, não é uma coisa nova, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa, entre aspas, tradição não é uma coisa nova, Jesus falou sobre isso. E ele diz o seguinte, em Marcos capítulo 7, vamos ler do versículo 5, tá? Diz o seguinte: então os fariseus e os escribas lhe perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Então, entende que esse negócio de tradição é complicado, porque se o próprio Jesus condenava essa prática entre os fariseus, por que a gente não deveria condenar essa mesma prática num ambiente moderno, religioso moderno? É a mesma coisa, né? Então, mas a tradição apostólica tem o peso e foi passado para os bispos da igreja, e os bispos...
Você vai ver os bispos da igreja primitiva, eles discordavam entre si. Então, como que você vai garantir que essas doutrinas foram passadas fielmente se não tiver escrito o que foi passado? E é por isso que acreditar na inspiração das escrituras e na suficiência, acreditar que as escrituras são suficientes, é extremamente importante para garantir a fidelidade daquilo que a gente acredita. Entende qual é a questão? A questão é, se você começa a liberar o acréscimo de coisas que não estão na Bíblia, você não tem como checar se isso de fato vem da onde é dito que vem. Então tudo bem, tem aqui nas escrituras que as coisas que você deve seguir, mas eu digo que os apóstolos ensinavam a rezar pelos mortos. Ok, mas aonde diz isso aqui? Não diz. Pelo contrário, a Bíblia ela trata o que é chamado de necromancia, né, como um problema sério, como o culto a demônios, né? Então, entende como é complicado isso, né? E o próprio Paulo vai falar em Colossenses 2:8, ele vai falar sobre esses sistemas, sobre como é errado ver o cristianismo pela ótica dos sistemas humanos. Então ele diz, Colossenses 2:8 diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: existem pessoas não só mal intencionadas, mas pessoas enganadas. E essas pessoas tendem a enganar você caso você não esteja firmado numa verdade que seja checável. Então, como que você vai checar se a informação... Quer dizer, nós estamos 2000 anos depois de Cristo, 2025 anos depois de Cristo. Como que você vai checar se Cristo realmente disse o que o padre ou o pastor está querendo dizer? E eu posso colocar os pastores também. Como que você vai checar se Cristo realmente falou o que o pastor disse que ele falou? Ué, se não tiver na Bíblia, não tem como checar. Então você confia plenamente que o que a gente sabe hoje, que não é escritura, que não está escrito, você confia que eles sabem realmente o que foi dito lá? Eu não confio. E é por isso que eu acho que a Bíblia tem que ser o suficiente para reger a nossa vida. E é exatamente o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3. E presta atenção nisso, que isso aqui é importante. 2 Timóteo 3,16. Ele diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno conhecimento para realizar toda boa obra. Então quer dizer, aonde está o pleno conhecimento de Deus? Aonde está o pleno conhecimento de Cristo? Está nas Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo. Pleno, completo. As Escrituras são completamente suficientes para preparar o homem de Deus para realizar toda a boa obra. Então, a gente não precisa de complementos ao que está escrito. O próprio Paulo acredita nisso. O próprio Paulo diz isso. Né? E Pedro, né, ali no texto, no finalzinho de 2 Pedro, ele vai indicar que ele considerava os escritos de Paulo como escrituras, com o mesmo peso do Antigo Testamento. Ele vai dizer em 2 Pedro 3, nós vamos ler o 16. A exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca de coisas nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e os inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras. Quando ele coloca as demais escrituras, ele diz que ele considera as palavras de Paulo como sendo escrituras, da mesma forma
que o Antigo Testamento era a escritura para eles nessa época. E por várias vezes os autores do Novo Testamento vão considerar os evangelhos como escrituras e outras cartas também como escrituras. Eles vão dizer, como diz a palavra de Deus, e cita o outro apóstolo. Porque eles entendem que esses apóstolos eram inspirados. Então, nós temos esses, na minha concepção, o que o Frei Gilson fala é problemático por alguns aspectos, mas reflete bem o pensamento católico e o pensamento protestante. E por que que a igreja protestante se desvinculou da tradição católica? Por quê? Porque é impossível trabalhar com a regra do jogo igual, sendo que aqui a gente tem um tipo de regra e aqui outro. Então, nenhum dos dois nega que a Bíblia é inspirada por Deus, nem católicos nem protestantes. O que os protestantes negam é que a tradição é inspirada por Deus, porque a tradição vem dos homens e a tradição da oralidade não pode ser checada. E se a Bíblia diz, se os apóstolos dizem que as escrituras são suficientes para toda boa obra, para você estar plenamente preparado para toda boa obra, então eu fico só com ela. Eu não preciso me apoiar em tradições que eu não posso checar a veracidade. Então, os protestantes optam pela segurança, essa é a verdade. Eu sou protestante porque eu opto pela segurança de acreditar única e exclusivamente na palavra de Deus como minha regra de fé e de prática. Então, se não está na Bíblia, eu não acredito. Se não está na Bíblia, eu não faço. Se falou que é A, mas na Bíblia eu leio que é B, eu vou considerar isso aqui como uma mentira. Pronto. Assim a gente garante que a gente agrade apenas a Deus e não seja enganado por tradições de homens, né? Então assim, eu espero que tenha ficado claro o que eu discordo na fala do Frei. Como eu disse, conheço muitos católicos bem devotos, conheço muita gente muito boa no catolicismo, tenho grandes amigos que são católicos, mas respeitosamente discordo das afirmações e das coisas que eles acreditam. Por quê? Porque na concepção protestante, como eu sou, olhando para as escrituras, me fica muito claro que não se deve acrescentar nada aos mandamentos de Deus e que as escrituras não só são a palavra de Deus, como são toda a palavra de Deus que eu preciso para fazer o que tiver que fazer aqui na Terra. E aí, se por acaso eu tiver alguma dúvida em relação a alguma doutrina que a Bíblia não deixe clara, eu pergunto para Deus quando eu chegar no céu. Bom, é isso sobre esse vídeo. Se você quer aprender um pouco mais das escrituras, você está convidado a clicar aqui embaixo no link da descrição, na comunidade Conheça a Sua Fé, R$ 9,90 por mês. Você tem acesso a muitos devocionais, né? Um devocional por dia, mais leitura do livro de Salmos, mais as parábolas, mais qualquer outro material teológico que eu for produzindo ao longo da vida, eu vou colocando nesse pacote lá e vai ficar lá para vocês, se vocês quiserem acessar na nossa comunidade. Então clica no link, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com quem você gostar de compartilhar e comentários respeitosos serão aceitos, comentários desrespeitosos serão banidos e é assim que eu quero tratar as coisas por aqui. No mais, fiquem com Deus, tchau.